Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje o nosso tema é falar um pouco sobre as notas escolares e quando essas notas caem, né? Hoje a gente não vai falar especificamente no momento em que a gente está vivendo, que é o momento da pandemia, e que a gente sabe que isso aconteceu com muita gente, né? Mas a gente sabe que isso é uma pedra no sapato dos pais, não só em tempos de pandemia. Então, em qualquer tempo, a gente quer que vocês então deixem um pouco de lado só este tempo de pandemia, tá? Porque a gente quer falar, isso acontece antes da pandemia, aconteceu durante a pandemia e vai acontecer depois da pandemia também, porque faz parte, né, do desenvolvimento. Isso pode ou não acontecer, mas faz parte da vida escolar para algumas crianças, para alguns adolescentes, né? E é um sentimento que a gente sabe que pode trazer muita angústia, essa questão das notas, né? Os pais acho que acabam se questionando muito, né? Assim, se a culpa é deles, se a culpa é da criança, se a culpa é da escola, aonde que falhou, se a escola que não está adequada, se a criança que está falhando, quem está falhando, né? Nesse meio termo, nessa jogada aí, né? Se é o pai, se é a criança, se é a escola. Eu acho que muito pensamento passa na cabeça de vocês, né? Porque acho que o principal, assim, a gente tem que achar alguma coisa tem que justificar, né? A nota cair, a nota ser baixa, alguma coisa a gente tem que sempre, acho que busca a justificativa, né? Uma coisa que eu acho que é importante é a gente tentar encontrar alternativas para fazer com que essas notas baixas, assim, entender por que as crianças têm essas notas baixas e que o lidar com essa nota, a forma como a gente vai lidar com essa nota baixa faz toda a diferença na criança, assim. Porque tem pessoas que lidam desde uma forma mais agressiva, com crianças que lidam de uma forma com comportamentos bastante responsáveis, né? Então também a gente não quer generalizar aqui quem lida de uma forma ou quem lida de outra, tá? A gente, mais uma vez, aqui a gente está trazendo uma reflexão. Então o que a gente quer é que vocês reflitam com a gente para encontrar melhores formas de lidar com isso. Então vamos começar lembrando que a escola é o segundo lar do seu filho. Sempre, né? A escola é onde ele encontra os amigos, onde ele encontra o espaço de escuta, né? Para os amigos, é onde a criança gosta de estar, né? O normal é isso, é a criança gostar de estar, é um lugar onde ele aprende, onde ele convive com outras crianças, é lá que ele vai estudar para enfrentar o futuro, né? E é o local também onde ele vai enfrentar as avaliações, né? Porque toda escola tem avaliação e tem um sistema de avaliação. Esse sistema de avaliação, ele vai culminar numa nota, que é um número. A gente sabe que muitas vezes é difícil, né, a gente entender que, assim, o meu filho é representado por um número, né, no final do bimestre. Então, só que, assim, o que está por trás desse número, muitas vezes? A gente precisa entender, né? Muitas vezes os pais, acho que muitas vezes pensam, poxa, eu fiz tanto esforço, né? Essa nota não está de acordo com o esforço que eu realizei. A gente estudou, a gente fez, o conteúdo está cumprido, ele estudou, ele tirou notas boas, e como que vem uma nota baixa? O que está acontecendo? Então, assim, muitas vezes, por trás dessa nota, tem outros fatores que a gente precisa investigar, né? As notas baixas das crianças, elas podem dizer muitas coisas a respeito da criança e do comportamento. Por isso é muito importante que a gente analise cada fatorzinho, cada coisinha que está acontecendo com seu filho, cada aspecto que pode estar envolvido nessa nota, né? E isso é uma das coisas que a gente, né, acho que agora vai passar um pouquinho para vocês quais são as principais coisas que acho que vocês têm que estar bem atentos, e estar investigando quando essa nota aí aparecer. Exatamente, porque são muitas variáveis, né, envolvidas. Sim. Assim, pode ser que a criança tenha algum tipo de transtorno emocional já detectado, e aí ele se agrava durante uma situação de pressão, uma situação de prova, né, que ela sabe que ela está sendo avaliada naquele momento, então ela sente um medo exagerado, uma ansiedade que ela não controla. Ou alguma criança que tem um quadro de depressão, numa situação dessa também de pressão, esse sintoma se agrava e ela não consegue corresponder às expectativas, ainda que ela tenha conhecimento e domínio do conteúdo, né? Mas a situação em si de avaliação e de pressão
abala essa criança de um jeito que ela não corresponde a essa expectativa. Ou não é nenhum transtorno, não chega a ser um transtorno, mas a criança tem esse tipo de comportamento que se destaca nesta situação, né, de pressão. Então, assim, ela tem um medo exagerado do fracasso. Ela não tem nenhum transtorno declarado, mas é uma criança medrosa, que tem medo, assim, de como minha mãe vai reagir, como meu pai vai reagir, o que eles vão achar, o que minha professora vai pensar de mim. E aí, isso na hora toma conta, paralisa, bloqueia e ela não consegue corresponder, ainda que ela tenha estudado, tenha se empenhado e tenha conhecimento do conteúdo, né? A situação em si acaba gerando uma barreira ali na criança. Outra questão também que pode acontecer é problemas de aprendizagem mesmo, que às vezes os pais não percebem, porque isso acontece na escola especificamente, né? Assim, os pais que não acompanham muito de perto a vida escolar e acabam não percebendo, principalmente os menores, que isso tá no começo, tá começando a aparecer aí alguma questão e que a escola por algum motivo ainda não detectou e nem os pais perceberam e aí cobram, né, fazem uma exigência em cima da criança que ela não dá conta de corresponder, mas não é uma questão de vontade, de interesse e de esforço. É uma questão mesmo... Talvez até aquelas crianças que ainda não tiveram nota, né, que começam a ter a nota lá nos primeiros anos do ensino fundamental 1. E que são crianças alegres e que se dão bem na escola e que se relacionam bem. E que de repente nas primeiras notas, essas notas começam a não estar de acordo com isso e os pais ficam bastante preocupados. Tem alguma questão cognitiva aí que a criança tem dificuldade de memorização, que a criança tem dificuldade de compreensão mesmo daquilo que ela lê, né? Tem a questão da dislexia, tem várias coisas aí que podem justificar essa nota baixa e que não e que na verdade é um sinal, né? É um alerta para os pais investigarem e descobrirem o que pode estar por trás disso. Então, às vezes a nota é um pedido de socorro, que nessa hora que aparece muitas vezes esse quadro que até então não era percebido porque não tinha essa situação de avaliação, né? A criança ainda estava muito na fase lúdica da brincadeira e ela não tem problema de interação, de socialização, na hora mesmo ali do ler, escrever e adquirir conceitos que começa a aparecer essa dificuldade. Isso pode ser uma das causas, né? Outra coisa também que pode acontecer é maus hábitos de estudo, que a criança, e às vezes até o adolescente, não é só criança pequena não, não tem essa organização e essa autonomia para se organizar, né? Para ter uma organização escolar, aí vamos dizer assim, que ajude, que colabore para que ele tenha um ambiente propício, para que ele tenha menos distração, para que ele tenha uma maior concentração, maior tempo de concentração e mais facilidade de concentração naquilo que ele está estudando. Então, às vezes, é só uma questão de ajuste mesmo, né? De local, de horário. Então, assim, ele tá com muito sono, mas ele precisa estudar, precisa acabar para depois descansar. Tem hora que não, tem que inverter esse processo. Então, assim, descansa a cabeça, dorme um pouquinho e depois você volta, retoma com a cabeça mais fresca, né? Como a gente diz, mais tranquila, você consegue focar e aprender melhor, né? Aprender e apreender mesmo. Então, isso também pode ser uma questão. Dificuldades familiares também pode interferir bastante, que às vezes os adultos estão tomados por problemas, por dificuldades que estão enfrentando aí na vida, de doença, de uma pessoa da família, de separação dos pais, de um falecimento de algum parente ou até de um animal de estimação. Às vezes os adultos estão tomados pela situação em si e não percebem o quanto essa criança ou esse adolescente estão sendo afetados com isso que está acontecendo, né? Dificuldade econômica, perda de trabalho, de renda. E o adulto tá lá focado na situação, no problema, tentando buscar uma solução, mas isso tá refletindo diretamente na vida escolar da criança ou do adolescente. Aí ele não consegue se desvincular daquela questão da família e focar no conteúdo da escola. Então, isso também acontece. A gente já teve vários casos na escola de chamar a família e falar, olha, tá acontecendo alguma coisa, tem alguma
algum problema aí que vocês estejam vivendo. E realmente estavam, e a criança tá com a cabeça totalmente focada para aquela situação e não tem espaço para entrar aí questões escolares, né? Então precisa de uma ajuda também. E aí o que acontece? Por que é tão importante fazer essa investigação? Porque às vezes é cobrado da criança ou do adolescente um resultado que não depende dela, que ela não está sozinha nesse percurso, né? Como a gente sempre diz aqui, tudo que, principalmente quando é criança ainda, tudo que diz respeito a educação da criança é uma missão, uma tarefa familiar, né? Nunca é da criança. A criança ainda é muito reflexo, espelho, e ali de onde ela está vivendo e das pessoas que ela convive. Então é um momento de reflexão e de busca familiar. Todo mundo tem que se envolver e estar junto, porque essa criança pode estar sendo pressionada, cobrada, e isso pode estar, ao invés de ajudar, né, vai fazer o contrário, vai fazer com que ela se feche mais ainda, tenha mais bloqueios, mais medos, aumente a ansiedade, e não é essa a ideia, né? Punir também não resolve, então assim, vai ficar de castigo, vai perder isso e aquilo. Não, vamos descobrir juntos o que está acontecendo. Normalmente a escola nessa hora é uma excelente parceira, né? Porque a criança às vezes passa mais tempo interagindo com a escola do que com os pais. Os pais que trabalham chegam em casa tarde, tem pouco tempo ali de interação à noite e fica mais junto no final de semana, enquanto que o professor está diariamente com essa criança. Então a parceria com a escola é fundamental, né? Tem que ser uma escola que você confie e que você realmente estabeleça uma parceria, porque aí nessa hora todos juntos vão poder ajudar a mudar esse quadro. E tem algumas dicas assim que acho que a gente pode dar para vocês e para estar investigando, para melhorar um pouco esse... Para minimizar, né? Para minimizar, para estar minimamente entendendo e compreendendo essa questão dessas notas, né? Uma das coisas, acho que a primeira sempre é conversar muito. Então assim, teve a nota baixa, em vez de já chegar chegar agressivo, brigando, discutindo, você tirou nota baixa, você vai perder isso ou perder aquilo. Não, primeiro tenta entender da própria criança, assim, aconteceu alguma coisa, que sentimentos você está tendo nesse momento, o que você sente de estar tirando essa nota baixa, por que você acha que você tirou essa nota baixa. Às vezes a própria criança entende por que ela tirou essa nota baixa. Agora, eu até vou dar um exemplo da pandemia, embora a gente não esteja falando da pandemia, eu vou dar um exemplo da pandemia. Tem crianças que tiraram notas ótimas nas provas da pandemia e vieram com médias baixíssimas. E aí a própria mãe chegou para a criança e falou: escuta, por que suas notas... Vamos conversar? Por que você acha que sua nota foi baixa? Sabe o que é, mãe? Eu desligo o meu vídeo quando a professora está falando. Você sai... mãe, sabe o que aconteceu outro dia? Eu saí da aula antes de acabar a aula. E a mãe foi investigar com a professora e realmente foi o que aconteceu. Quer dizer, a criança estuda, ela é excelente, ela pega o conteúdo com uma facilidade incrível, mas não está participando das atividades escolares. A motivação está baixíssima. Né? Então, assim, estou só dando um exemplo da pandemia, não estou falando da pandemia como um todo, que não é o que a gente quer. Mas muitas vezes é motivação mesmo. A criança vai bem na prova, mas na hora da aula, lá da aula presencial, ela não tá nem aí. Ela tá brincando, ela tá conversando com o amigo do lado, né? Os mais adolescentes já estão cabulando aula, né? Porque era uma delícia, né? Cabular aula, né? Na época de adolescência, eu lembro. Era uma aventura, né? Às vezes, eu morria de medo, mas era uma aventura, assim, cabular aula, né? Então, assim, perguntar mesmo. Às vezes é uma dificuldade que ele está sentindo e que às vezes até causa um pouco de vergonha, porque se o outro não está sentindo, por que eu estou sentindo essa dificuldade, né? Então, em vez de reprimir, porque se você reprimir, você desmotiva mais ainda. Então, assim, primeira coisa é conversar e tentar entender o que está acontecendo, o porquê dessa nota. E depois disso, então o quê? Vamos entrar em contato com a escola, ver o que a escola tem para falar.
né, a respeito disso. Olha, eu vi que a nota do meu filho está baixa, vocês têm alguma coisa para me dizer a respeito disso? O que vocês acham que pode estar acontecendo? O comportamento do meu filho mudou? Como que é o comportamento dele aí na escola? Ele tem sido diferente? A professora, nessa hora, pode te dizer o que está acontecendo na sala de aula, né? Como ele está agindo, como ele está interagindo com os amigos. Às vezes, gente, o comportamento de uma criança na escola é totalmente diferente do comportamento da criança em casa. Eu diria que nem às vezes, até com frequência. Assim, é impressionante. Tem mães que falam, não, você não está descrevendo meu filho. E a gente fala, não, você não está descrevendo o nosso aluno. Né? Porque assim, até porque se a gente for pensar assim, em casa, ele é sozinho, muitas vezes ele é sozinho. E na escola ele está com outros. Né? Então, realmente, às vezes se junta aos pares, né? Se fortalece. Realmente muda muito essa relação, né? Então, assim, é muito importante que você saiba o que está acontecendo na escola, para que você entenda até que a dificuldade dele às vezes pode estar até aí, né? E essa análise feita com pai, mãe, professor, orientador, coordenação, escola, ela pode ficar muito mais rica para você entender o que está acontecendo com o foco da questão, que é o nosso aluno, que é a nossa criança, que é o nosso adolescente, né? Outra coisa, estimular o estudo dentro de casa. Então, assim, aquela coisa que a gente fez um vídeo pequenininho, qualquer hora vocês vão ver. Arrume o lugar que ele vai estudar, tenha um lugar adequado de estudo, participa da vida escolar dele, se interesse, né, pelo que ele está estudando, seja um bom exemplo dentro de casa, para que ele perceba que é importante ele estudar. Porque assim, se você não lê, se você nunca demonstra que você gosta de ler, que você não se interessa por nenhum assunto intelectual, ou o seu filho vai fazer isso por quê? Né? Quer dizer, se você não valoriza isso, o conhecimento, por que ele vai valorizar? Ele vai achar que isso não tem o menor valor. Então não adianta exigir que ele seja uma coisa que você mostra para ele que não tem o menor valor. Ele não que vai. É indiferente, né? Sim, para todos os pais isso seja indiferente. Porque assim, se você chegou até onde você chegou, e que pode ter certeza para o adolescente ou para a criança é muito longe. Né? Porque é só a gente lembrar, eu lembro quando eu era criança ou adolescente, eu achava que chegar, sei lá, uns 15, 20 anos mais pra frente era muito distante de onde eu tava. E chegou num piscar de olhos, né? Então a gente sempre acha que o nosso futuro tá muito distante do que realmente está. Né? Então assim, bom, se meu pai é o que ele é, chegou onde ele chegou e não precisou de nada, se ele não dá importância pra isso, por que eu vou dar? Não precisa de nada disso, deixa eu levar do meu jeitinho, eu também vou chegar lá, né? Então isso é uma coisa bem importante. E outra coisa é avaliar a rotina de casa, né? Ver como é que tá o funcionamento dentro de casa, porque às vezes nem o próprio aluno consegue identificar o motivo por que ele não está estudando. Ele não consegue identificar, ele fala, não sei, eu estudo, eu me comporto bem, eu tenho amigos, eu não sei o que acontece. E às vezes é um simples arranjo de rotina dentro de casa. Que entra também essa coisa, o cantinho para estudar, o horário para estudar, né? Faça um horário de estudo, sei lá. E de descobrir junto, né? O que é melhor para ele, exato. Porque às vezes o que é melhor para um não é melhor para o outro. Sim. Tem uns que funcionam melhor de manhã, os que funcionam melhor à noite, os Sim. que gostam mais de ler, tem o que lê ouvindo música e consegue prestar atenção. Sim, eu fui tem uma o que precisa dessas. do silêncio. Eu fui uma dessas, então, eu estudava ouvindo música e eu ia bem nas provas. Né? E assim, eu fui deixada. Meus pais, muito obrigada, me deixaram fazer isso, porque eu prestava mais atenção. Eu tinha essa concentração, né? Então assim, foi bom pra mim, cada um tem seu caminho. Assim, o lugar de estudo, como você se sente melhor estudando? É assim? Tá bom, então vamos fazer essa experiência. Né? Uma outra coisa é, às vezes a gente quer dar tanto para os filhos, né? Então assim, então eu vou te dar, você vai fazer inglês, você vai fazer balé, você vai fazer futebol, você vai fazer ginástica, você vai ter o seu dia ocupado por diversas atividades externas. E às vezes isso sobrecarrega, o cara fica exausto e não consegue desempenhar nenhuma delas com uma boa habilidade, com uma boa competência, com uma boa performance, bom resultado. E acaba se frustrando, né? O que é muito complicado para a criança, para o adolescente, porque ele é que vai se frustrar. O pai e a mãe estão achando que estão dando de tudo. E de repente estão, na verdade, frustrando, porque ele não está conseguindo ser bom em nada. De verdade, ele está exausto com aquelas atividades todas que ele está fazendo. Então é sempre assim, investigar ao máximo tudo que está acontecendo com a criança.
e desfocar um pouco, sabe, daquele número. Vamos primeiro, tá lá o número, então vamos investigar. O que está acontecendo com o nosso filho? Né? O que está acontecendo? Alguma coisinha tá errado? Tá errado. Alguma coisa está acontecendo? Deve estar acontecendo. Pode ser uma coisa mínima, como pode ser uma coisa também que realmente tem que se investigar. Exatamente. Né? E esse resultado depois também não vem de uma hora para outra, né? Por mais que você investigue e tente fazer mudanças aí, adequações, tem que incentivá-lo e conforme os resultados vão acontecendo, normalmente esses resultados não são fenomenais de uma hora para outra, eles são gradativos, mas é importante também valorizar cada passo, né? Cada melhora, sim, ainda que não esteja no resultado esperado, para ele não desanimar, para falar assim, olha, tá vendo? A gente mudou isso, mudou aquilo, fez alteração em tal coisa e não adiantou nada. Não, adiantou, ainda não tá como gostaríamos, mas estamos no caminho, até para não desanimar geral, porque quando a criança ou adolescente também resolve jogar toalha, como a gente diz, né? Aí às vezes pode resgatar, o caso muito mais difícil, né? Complica muito mais o caso. Então é melhor não deixar chegar nesse ponto. E caso seja necessário, a mãe, o pai, a família não esteja conseguindo nem com a ajuda da escola descobrir o que está acontecendo, às vezes tem que procurar outros profissionais, né? Tem que recorrer mesmo a fono, a psicóloga, a psicopedagogo, a pedagogas, profissionais da área de educação ou da saúde para descobrir aí o que está acontecendo. Então, como a Andréa falou, né? Acho que o número talvez seja uma medida, um parâmetro para a gente ter uma ideia de como as coisas estão indo, mas isso não pode ser a única forma. É importante desvincular disso e tentar descobrir o que está por trás, né? Porque a criança também não fica feliz com esse resultado, o adolescente também não se sente satisfeito com esse resultado. Mas eles muitas vezes não conseguem pedir essa ajuda sozinhos, assim, não conseguem reconhecer e pedir essa ajuda. Precisa também um pouco do movimento dos pais, de ler essa situação e estarem disponíveis para esta parceria, né? Sim. Para mudarem juntos essa situação. Então foi mais um tema aí que a gente trouxe para vocês de reflexão. É um tema que, como a André falou, é considerado pedra nos sapatos em qualquer tempo. Na pandemia agravou por muitas variáveis aí, mas qualquer época tem famílias que ficam preocupadas com isso. Então a gente resolveu trazer por conta dessa demanda aí que a gente recebe. E aí, se vocês tiverem outras sugestões, também aceitamos. Continuem nos assistindo, acompanhando o nosso canal. Não esqueçam de comentar o que vocês acham, né? Dos vídeos. Se tá fazendo sentido, é importante a gente saber se está fazendo sentido para vocês. Se estamos conseguindo ajudá-los de alguma forma, que essa é a nossa intenção. Tá bom, gente? Até a próxima. Então, até a próxima. Tchau.